E assim, quando você tá alinhado com os espíritos, a sua temperatura do corpo muda e por isso você sente os arrepios. Então, muitas vezes, às vezes a gente tá falando de alguém que já se foi e a gente sente um arrepio. Ai, meu Deus! Fala galera, sejam muito bem-vindos, mais um vídeo, mais uma dose de curiosidade pra vocês. Como é bom ter vocês aqui, eu sei que eu sempre falo isso, mas é sério, muito legal mesmo. E eu sei que vocês curtem esses assuntos sobre o espiritismo, então bora falar sobre isso. Até porque, assim, eu vou confessar que esse tema eu fiquei um tempo, assim, prolongando pra estudar. Porque, como eu disse pra vocês, eu comecei a estudar sobre o espiritismo porque eu já tive alguma... Gente, que medo dessa menina aqui. Socorro, ela ficou olhando pra mim, ó. Eu botei ele atrás. Ficou olhando pra mim, querida, não olha pra mim. Porque agora é um assunto delicado. Mas enfim, aí eu sempre fiquei prolongando, né? Agora chegou o momento de realmente bora estudar sobre isso, porque agora eu sou forte. Pausa pra dizer que eu tô aqui editando o vídeo e tô me lascando com essa parte aqui que eu falei que agora eu tô forte. Mal esperava que estava para acontecer. Porque, na verdade, o que acontece? Allan Kardec já fala que os espíritos estão por perto da gente. Eles estão como se fosse até dando cotoveladas na gente, tão próximo. Então, eles estão por toda parte. Não adianta a gente ter medo. Existe nós que estamos encarnados e também existem os desencarnados. Eu sempre ouvi a frase de assim, mas vale você ter medo dos encarnados do que dos desencarnados, que olha, pra eles te fazerem algum mal, você precisa estar no mesmo padrão vibracional que eles, ou seja, pensamentos negativos, muita tristeza, muito pensamento de raiva, pensamentos, sabe? Pensamentos ruins. Então, assim, não fiquem com medo de espíritos obsessores, de encosto, porque tudo isso só surge quando você tá num padrão vibracional ruim. Se você está, ó, muito feliz, trazendo muitos pensamentos positivos, tenho certeza que só espíritos bons vão se aproximar de você. Quando você sentir a presença assim de alguma coisa ruim, você fala assim, reza e fala assim, eu não sou a melhor pessoa pra te ajudar. Existem outras pessoas que podem te ajudar. Reza, reza, reza. É o que eu faço. Quando eu fico com medo, eu rezo e daí vai passando aquela sensação de medo. Porque o medo é uma das coisas que intensifica os sinais, né? Porque assim, digamos, sabe quando tu passa pela rua e não vê Cicrano, daí Cicrano fala pra ti, nossa, tava lá, por que tu não viu? A mesma coisa com os espíritos. Então, muitas vezes eles já estão por ali, só que a gente não percebe os vestígios. Bora então se ligar nos vestígios. Porque pode ser um ente querido seu próximo, ou então pode ser algum outro espírito querendo entrar em contato com você, ou mesmo querendo estar por perto. Primeiro, analisar o comportamento dos animais. Eu já fiz um vídeo explicando só sobre isso, mas basicamente assim, ó, se o seu cãozinho estiver olhando para um ponto fixo, estiver latindo assim, você já pode perceber que, opa, pode ser que ele esteja notando a presença de um espírito. Porque sim, eles são mais sensíveis e mais sensitivos. Primeiro sinal. Segundo, muito comum, arrepios ou calafrios. Gente, quando eu tava estudando esse tema, eu tive, sabe, um arrepio. Eu até tentei filmar, mas acho que não apareceu muito, não consegui focar, mas eu tive. Ah, agora não vai dar de ver, mas eu tava toda arrepiada, gente. E assim, quando você tá alinhado com os espíritos, a sua temperatura do corpo muda e por isso você sente os arrepios. Então, muitas vezes, às vezes a gente tá falando de alguém que já se foi e a gente sente um arrepio. Ai, meu Deus! Caiu um negócio aqui. Ai, meu Deus! Calma que eu tô toda arrepiada agora, de fato. Ai, eu não sei se eu vou conseguir. Ai, meu Deus! Tá, caiu isso daqui. Ai, meu Deus! Caiu aqui, ó. Não sei nem virar a câmera. Ai, caiu. Mas assim, ó. Ele cai de vez em quando. Mas, gente, tô toda arrepiada. Tá bom, eu vou ficar pensando assim, ó. Que se aconteceu isso? Gente, sério, eu tô arrepiada até na perna. Minha perna tá toda arrepiada. Ai, meu Deus, eu fiquei com medo. Ai, acabei de... Desculpa, palavrão. Acabei de derrubar o copo que tava ali de água. Gente, sério. Ai, depois vocês me perguntam por que eu não falo desses assuntos aqui. Ai, caramba. Ai, que eu fiquei nervosa que isso não foi combinado. Ai, meu Deus, tá, mas vamos lá. O que eu sempre falo, reza a hora. Gente, sabe o que é muito engraçado? Porque assim, ó, não foi nada combinado. Aí eu ainda bati com meu pezinho, que dor. Bati com meu pé ali no copo, o copo derramou água. Ai. Eu vou pensar que o que eu tô falando é fato. E por isso que aconteceu isso. Gente, sério.
Tô meio nervosa. Eu sempre... É um assunto que eu deixei um pouco pra falar. Ai, tá bom. Mas eu já ouvi falar também que essa questão de mover objetos e tudo não é muito comum acontecer, é mais raro acontecer. Então pode ser que, né, não foi espírito, foi uma coincidência, mas juro que os meus últimos vídeos eu gravei e não teve nada dessa coincidência. Mas enfim, vou deixar minha câmera aqui. Cara, olha isso. Eu tô tremendo. Ai, meu Deus, eu não sei se... Tá, mas vamos lá, não vamos alongar muito esse vídeo. Ai, que eu tô aqui com o meu computador aqui do lado, eu vou só passar pros próximos tópicos. Vamos lá. Tá. Terceiro tópico. Segue. Terceiro tópico é refletir sobre os sonhos que você tem, porque muitas vezes eles podem se comunicar, a melhor forma que eles têm para se comunicar, como eles não conseguem conversar com a gente, é por meio dos sonhos. Gente, sobre essa experiência que eu tive agora, normalmente quando acontece alguma coisa assim, porque eu me sinto uma pessoa muito sensível. Lembrando que sim, existem níveis de mediunidade, mas todo mundo meio que tem uma sensibilidade espiritual. Existem pessoas que, claro, conseguem ver, né? Pra cá. Existem pessoas que conseguem ver, conseguem ouvir, né? Existem vários níveis de mediunidade, mas todo mundo tem uma certa sensibilidade espiritual. Umas pessoas mais, outras menos. E eu considero que eu sou uma dessas pessoas que é muito sensitiva. Mas quando acontece tipo, o que aconteceu agora, eu realmente paro, rezo, oro, né? E penso, se for espírito bom, que esteja por perto, que me traga boas energias. Se for um espírito ruim, eu rezo pensando assim, que existem outras pessoas que podem ajudar esse espírito, né? Então é o que eu sempre tenho em mente, tá bom? Vamos lá. Refletir só então sobre os sonhos. Uma dica é assim que acordar, você anota num papel para poder interpretar aquele sonho, ver que mensagem que aquele sonho quis te passar. Os eletrônicos agindo também de forma estranha, né? TV que desliga, luz que liga ou desliga, alguma interferência, sabe? Quando a gente vê alguma interferência, celular, tudo que é de eletrônico é bom ficar antenado. Pode ser sim um sinal de algum espírito por perto. Sei que eu vou deixar todo mundo com medo com esse tema, mas vamos lá. Outra coisa também são os momentos de sincronia, sabe? Quando uma pessoa diz aquilo que você estava pensando, ou então você chega num lugar e aquele lugar de certa forma responde a sua pergunta, a sua dúvida sobre a vida. Pode ser também um sinal de que os espíritos estão tentando te passar uma mensagem e que também que você está seguindo o caminho certo da sua vida. O outro é se sentir observado, que é muito comum, é o mais comum, assim, sabe? Quando você se sente observado, você olha meio que vê um vulto, alguma coisa nesse sentido, ou se sente realmente observado, que é agoniante no caso, que eu fico às vezes com essa sensação, também pode ser um sinal, sim, só que é bom ficar atento, porque às vezes a gente vê filme de terror, notícia trágica, e a gente já fica em alerta, sabe quando o nosso cérebro está em alerta, ele tende a criar certas situações. Então, às vezes o vulto, na verdade, é alguma coisa que teu cérebro criou, não que de fato tem alguém ali, porque, novamente, essa questão de ver espíritos também é um nível mais avançado, assim, de mediunidade, sabe? Então é mais fácil ser um reflexo do nosso medo do que algo propriamente dito, mas se sentir observado pode ser uma sensação, sim, de que existem espíritos por perto. O outro é se sentir tocado, então às vezes você pode sentir, sei lá, alguém puxar seu cabelo, ou passar pelo cabelo, ou uma mão nos ombros, pode ser sim um espírito. Uma vez eu tava com a minha tia e a gente tava falando sobre isso, tudo dela sentiu um puxadinho no cabelo, sabe? Um puxadinho no cabelo, porque, socorro! Já conta aí nos comentários as experiências de vocês que eu quero saber, tá? O oitavo é ouvir vozes, quem já ouviu vozes, às vezes você ouve o próprio nome ou ouve vozes como um todo. Também é bom ficar atento. Novamente, os sinais eles podem aparecer só por questão de medo, sabe? Você pode gerar na sua cabeça esse sinal, mas pode ser que não, pode ser que realmente seja alguém tentando entrar em contato contigo, como foi o caso do BBB. Não sei se vocês se lembram, conta aqui que ela escutou a voz da irmã chamando por ela. Ué, eu ouvi meu nome. Vida? Se eu não me engano, a irmã dela tinha recém-falecido, ela estava sofrendo de câncer, algo nesse sentido. Daí ela ouviu a voz, ela não sabia que a irmã tinha morrido. O nono são os cheiros, pode ser perfume, pode ser um odor, um
cheiro forte e principalmente os espíritos mais próximos, eles usam muito essa memória olfativa. Então, sabe, se do nada você sentir um cheirinho de um perfume de alguém que você conhece, sabe, se te remete a alguém que você conhece, também pode ser que algum espírito, algum ente querido esteja se aproximando de você. Já fiz um vídeo explicando também sobre se os espíritos podem nos visitar. E por último, também, se existe algum ponto frio, algum ponto mais frio na sua casa, pode ser que você esteja realmente sentindo a presença dos espíritos. Então é isso, gente. Lembrando que muitas vezes a gente pode intensificar esses sinais por conta mesmo do medo, então é bom ficar atento. Mas espero que vocês tenham gostado. Não foi nada programado, o negócio realmente caiu. Fiquei com medinho. Não é a primeira vez que aquilo ali cai, então assim, né? Mas assim, durante o vídeo, nessa situação, eu acho que ele estava bem colocado. Ainda mais falando sobre isso, então fiquei com medo, né? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, mas relaxa, respira, reza. Bom, já deixei um exemplo pra vocês, né? Reza que tá tudo certo, tá bom? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, ó, compartilha, por favor, esse vídeo, porque é muito importante pra mim, tá bom? E dá um like. Comecei o vídeo num clima, tô terminando no outro, mas é isso aí, galera. Vida que segue. Beijo. Se inscreve se você ainda não é inscrito.